Nós estamos no edifício Visconde de Pelotas. Aqui é a Rua General Ribeiro da Costa, número 2. Então, nesse prédio foi o primeiro endereço da Clarice no Leme. Então, ela vivia em Washington, separou-se do marido e chegou aqui no Rio entre junho e julho de 1959. Então, nesse prédio, o Visconde de Pelotas, digamos, seria o primeiro momento, quer dizer, de adaptação, né? Voltando a morar no Rio de Janeiro, a conviver com os amigos, com a família. Era aquela mulher tendo que lidar com toda uma mudança assim, 360 graus, né? Com 2 crianças, quer dizer, tem a questão da sobrevivência, ela tem que aumentar o orçamento dela com todos esses trabalhos. Então, a escritora, digamos assim, a escritora mesmo ficou em suspenso. Só que teve uma vantagem, ela publicou Laços de Família em 60 e A Maçã no Escuro em 61, que justamente o quê? Trouxeram ela de volta ao cenário literário carioca. Então foi um momento importante nesse sentido, que ela mora aqui nesse prédio. As páginas femininas, ela escrevia, na verdade, ela era ghostwriter. Ela era ghostwriter. No Correio da Manhã, Ellen Palmer, e no Diário da Noite, Dayuca Soares, que foi vizinha dela aqui na General Ribeiro da Costa. A Ilka morava no prédio aqui ao lado. E elas se comunicavam, conversavam, e a Ilka trazia para ela aquele material dos desfiles, porque a Ilka Soares não só era atriz, mas também era modelo, da Casa Canadá, né? E nesse prédio também morou a Lucinda Martins, que era irmã da Mafalda Veríssimo, com quem Clarice conviveu muito, né? Tia do Luiz Fernando, enfim. Então elas eram também vizinhas, mulher do Érico. Clarice conviveu com os Veríssimo em Washington, que inclusive foram os padrinhos do Pedro e do Paulo, né? E depois ela vem a conviver com a Lucinda aqui no Leme, que foi assim, um momento também bastante assim, de muito afeto, de felicidade, porque a Clarice reencontra esse clima, né, no bairro por onde ela escolhe viver, né? E o que ela produziu nesse período que ela viveu até 1965 aqui? Num primeiro momento, as páginas femininas, do Correio da Manhã, do Diário da Noite, que era um trabalho intenso, que foi de 2 anos fazendo esse tipo de trabalho. Paralelamente, ela já tinha começado a publicar os contos na revista Senhor, que a projetaram muito, né? Porque ela começa literalmente, digamos, a aparecer para o público da época, que até então a Clarice tinha parado de publicar no A Cidade Sitiada, em 49, né? Bom, aí nesse mesmo período, além dessa colaboração na imprensa, ela volta a escrever um romance, que é justamente o quê? A Paixão Segundo GH. Então esse prédio ele é muito assim, marcante nesse sentido da trajetória dela. E A Legião Estrangeira, que foi uma obra que foi publicada no mesmo ano, né, em 64, são o quê? Parte daquelas crônicas que ela publicou na Senhor. Então tem uma parte de contos e outra parte de crônicas. Então esse momento aqui no Leme é o momento da primeira fase, digamos assim, do Rio de Janeiro. Bom, aqui no 301, onde tem aquela cortina vermelha, é a sala, tá? Ao lado era o escritório, a biblioteca. As várias fotos de Clarice na época são nesse escritório aqui, onde aparece a biblioteca dela, né? Tem aquela famosa foto da Cláudia Andujar, né? Com o ensaio dessa, não só da máquina no colo, mas também ela ao lado do quadro que o De Chirico pintou, que é uma reportagem que foi feita para a revista Cláudia, em janeiro de 1962. E o terceiro quarto era um quarto dos filhos, então o quarto dos filhos ficava na frente. O quarto da Clarice era nos fundos. Edifício Visconde de Pelotas, citado numa crônica, que é O Mal-Estar de um Anjo, que ela publicou na Legião Estrangeira, na segunda parte, no fundo de gaveta. Então o Visconde de Pelotas, esse edifício, digamos, ficou eternizado nessa crônica que ela escreveu.
você for na área de serviço aqui do apartamento dela, você vê aquelas janelas, né, aquelas esquadrias, um pouco assim do que ela descreve na Paixão. É justamente aquela área de serviço que a personagem GH vai descrevendo, né? Em várias passagens do livro, quando a GH entra no quarto da Janair, né, ela vai contando isso. Tem um momento que ela joga, se não me engano, que a personagem fala que joga um cigarro. É exatamente aqui onde vocês estão vendo. E ao lado, ali aquela janela que está semi-aberta, era o quarto da Clarice. Ela morou 18 anos no bairro. E esse foi o primeiro prédio onde ela viveu. Eu sou muito fã dela, total, meu Deus. É um orgulho saber aqui que ela escreveu A Paixão Segundo GH. Ai, que maravilha. Pensa Você sabe que eu não sabia peso disso? Eu não sabia. É porque é o primeiro endereço, né? Quando ela veio de fora, né? Foi o primeiro livro que ela escreveu, assim, depois de muitos anos sem escrever. Ai, que coisa maravilhosa. Muito crônicas, obrigada. Várias crônicas. Você sabia que aqui morou a Clarice Lispector? Sim. E o que você sabe dela? O que eu conheço, o que eu vejo falar é sobre as pessoas que vêm aqui procurar saber sobre elas, onde morou, o apartamento, né? E conhecer o prédio. E vem muita gente aqui? Vem. Bastante gente. E qual era o apartamento que ela morou? 301. 301. É um apartamento diferente. Isso, sim. Ela ficou aqui de 1959 até 1965. Literalmente é a Clarice tentando sobreviver. O trabalho na imprensa, as páginas femininas, é a Clarice tentando ganhar um pouco mais para poder... 39 anos quando ela se mudou para cá. E o auge da beleza, né? As fotos, especialmente no escritório, né, dela aqui, que é aquela janela que eu falei, é o auge da beleza da Clarice Lispector, que inclusive a eternizaram. No nosso imaginário, quando a gente fala na Clarice Lispector, sempre são as referências de imagens são nesse prédio aqui. E daqui desse prédio, né, do número 2 da General Ribeiro da Costa, ela mudou para Gustavo Sampaio 88. Na Rua Gustavo Sampaio, vocês estão vendo o comércio local. São exatamente essas pequenas lojas, tá vendo? Imperador do Leme, Arouca, Bazar Wilson, claro, hoje com outros nomes, mas é exatamente o comércio da época dela, tá? Onde tinham o açougue, a mercearia, mais adiante as casas Gaiomarte, que eram muito conhecidas na época, que seria, digamos assim, um supermercado da época, né? Então, assim, o comércio local aqui na Gustavo Sampaio, que é a principal rua do Leme, não se alterou. Aqui na Gustavo Sampaio, ela se hospedava no Hotel Luxor Continental. E quando ela escreveu uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, tem uma matéria na época que fala. De vez em quando, para sair da rotina, ela gostava de se hospedar nesse hotel. Esse hotel está muito descaracterizado, né? Na época dela não era assim. Inclusive tem já duas partes, né? No primeiro momento só tinha esse lado daqui. Nós estamos aqui na Gustavo Sampaio, número 88. Clarice morou no 701. Ela saiu da General Ribeiro da Costa, número 2, veio para cá em 1965. Ela viveu nesse prédio até 1977, quando ela faleceu. Então, nesse prédio, ela escreveu, digamos assim, as obras que a tornaram mais conhecidas, enfim, até porque foi no mesmo período que ela começa a colaborar no Jornal do Brasil. Então, quando ela muda para esse prédio, ela publica
os livros infantis, começa a publicar os livros infantis, A Mulher que Matou os Peixes, O Mistério do Coelho Pensante, e ela começa a escrever uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que é justamente o período que ela ingressa no Jornal do Brasil, né, em 67, e fica até 73. Aqui ela escreve Água Viva, Onde Estiveste Noite, A Visão do Esplendor, que ela publica em 75, 74, depois A Vida Íntima de Laura e A Hora da Estrela, né, que é o último romance dela, e Um Sopro de Vida, que é um romance póstumo, que também é escrito aqui. Esse prédio é o prédio que a tornou mais conhecida. Quando se fala Clarice Lispector morou no Leme, todo mundo fala, ali na Gustavo Sampaio, em 88. Sim. Nesse prédio também tem aquele episódio trágico da vida dela, que foi um incêndio. Em 14 de setembro de 66, ela tomava remédios para dormir, fumava, enfim, o quarto dela pegou fogo. Foi um médio incêndio, mas foi assim, um período de grande sofrimento para ela. Ela fez muitas operações, fez de enxerto, né? E a mão direita, a mão que ela escrevia, quase foi amputada. A irmã dela, Tânia Kaufmann, pediu para o médico para segurar um pouco para ver se... Porque ele queria fazer, né, essa cirurgia. Aí a coisa deu certo, parece que houve uma reversão, né, nisso, e ele conseguiu, e a mão dela foi preservada, mas ficaram muitas sequelas, que a gente pode ver naquela entrevista da TV Cultura. Quando ela morava aqui na Gustavo Sampaio 88, ela colaborava com a revista Manchete, tá, entre 68 e 69. E ela publicava os diálogos possíveis com Clarice. Uma dessas entrevistas foi com Vinícius de Moraes. Uma entrevista incrível, que ela conversa com o Vinícius. E tem um momento da entrevista que é bastante tocante, porque ela diz assim, Vinícius, fala um pouco mais devagar, porque ela tinha se queimado, né? Teve um incêndio em 66, e aqui eram 2 anos depois, quando ela fez essa entrevista com o Vinícius. Então ela pediu para o Vinícius falar um pouco mais devagar, para ela poder anotar o que o Vinícius estava falando. Então ela fala, minha mão está queimada. E aí o Vinícius, aquela coisa, né, sensibilidade do poeta, ele diz assim, eu tenho tanta ternura pela sua mão queimada. E ele fala aqui na entrevista, tem um momento, né, que eu acho que ela pede, ela pede um poema para ele. Então ele diz, meu poema é em 2 linhas, você escreve uma palavra em cima e a outra embaixo, porque é um verso. Aí ele diz assim, o poema é Clarice Lispector. Então esse foi um encontro com o Vinícius de Moraes, aqui no prédio. E há entrevistas que a gente sabe pelos amigos, que ela dava o questionário, né, as perguntas para os entrevistados, e eles respondiam e depois devolviam para ela. Nesse trecho da entrevista com o Vinícius, que ela fez aqui no prédio, no 88, tem um momento que, enfim, depois de toda essa conversa, ela diz assim, meditamos um pouco, conversamos mais ainda. Vinícius saiu. Aí ela diz que telefonou para a esposa do Vinícius. Nelita, como é que você se sente casada com o Vinícius? Aí ela conta o que a Nelita responde, enfim. Ela termina fazendo altos elogios ao Vinícius, né? Porque ela diz, porque há grandeza em Vinícius de Moraes. Ela termina a entrevista. Aqui no Caminho dos Pescadores Tédio Baimarino tem a estátua da Clarice, foi inaugurada em 2016 e foi esculpida pelo Edgar do Vivier, a estátua da Clarice Lispector e do Ulisses Lispector, né, que era o cachorrinho que ela comprou no início dos anos 70, que acompanhou até o final da vida. Então esse lugar aqui é justamente para registrar esses 18 anos que ela viveu. Então a estátua está aqui, recebe assim, muitos visitantes, as pessoas abraçam a estátua, beijam. Já vi de tudo aqui nesse caminho aqui, quando as pessoas vêm conhecer ou visitar a Clarice, né? Eu digo que ela voltou a morar no Leme, depois que foi inaugurada em 2016, ela voltou a morar no Leme.
O nome desse lugar onde nós estamos, Açude da Solidão, é porque o Barão do Bom Retiro teve um filho que morreu na Guerra do Paraguai. Então, esse lugar que era a casa dele tinha um lago. E o que diziam é que ele vinha até esse lago chorar, né, pela morte desse filho que morreu na guerra. E então a residência onde ele vivia chamava-se A Solidão. E o lago, o Açude da Solidão. Nós estamos no Açude da Solidão, aqui na Floresta da Tijuca, que era um dos lugares que a Clarice gostava de passear. E o Açude da Solidão tem uma história curiosa. Um dia ela foi a uma repartição pública e viu uma foto do Umberto Franceschi, que era justamente o açude. Ela ficou encantada, pediu uma cópia dessa fotografia e colocou no apartamento dela, na sala dela. Então tem um texto, uma crônica, que ela conta, ela fala sobre isso. Ela diz: ele ocupará uma grande parte de uma parede, e de onde trabalharei poderei vê-lo, o meu açude da solidão. Mas é uma solidão que dá amplitude a quem a vê. Aquela tão profunda que já não se chama solidão, chama-se ficar sozinho com Deus. Amplitude, profunda tranquilidade, grandeza da terra em que vivemos, sem, no entanto, cair na fragilidade da grandiloquência. É um painel de amor à natureza da nossa terra, como se fosse ainda não habitada pelos humanos. Fosse habitada por pássaros e brisa nas folhas. É também um painel de amor ao homem, filho da natureza, cuja solidão Humberto de Moraes Franceschi sente. Aqui nós estamos no restaurante Os Esquilos, na Floresta da Tijuca. Esse restaurante, ele foi cenário de uma passagem do livro Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. O casal, Lore e Ulisses, um dos encontros deles, né, é exatamente nesse restaurante. O Ulisses convida a Lore para almoçar aqui. Então esse é um lugar assim muito, enfim, um dos preferidos da Clarice, até porque está dentro desse universo vegetal que ela gostava tanto, né? Ela gostava de passear pela cidade do Rio de Janeiro muito nesses lugares onde você tinha conexão com a natureza. Então o restaurante dos Esquilos é uma referência, né, nesses caminhos da Clarice. Era Ulisses e ele perguntava se ela não queria almoçar na Floresta da Tijuca. Em silêncio rodaram pelas ruas até atingirem a floresta, cujas árvores estavam mais vegetais que nunca, enormes, encipoadas, cobertas de parasitas. E quando a densidade orgânica das plantas e capim alto e árvores mais pareceu se fechar, chegaram a uma clareira, onde estava o restaurante, iluminado por causa da escuridão do dia. Eles ainda não se haviam falado. Ele levou-a para um salão, onde havia uma lareira acesa, enquanto ia encomendar o almoço na sala do restaurante. Bom, nós estamos aqui na Feira de São Cristóvão. Bom, Feira de São Cristóvão e Clarice Lispector tem tudo a ver. Por quê? A Clarice foi criada no Recife. Ela morou 10 anos no Recife. E aos 14 anos, a família mudou-se aqui para o Rio de Janeiro. Então, aqui na Feira de São Cristóvão, na época da Clarice, nos anos 70, era do lado de fora, né? Não é exatamente como a feira é hoje. Então, Clarice gostava, segundo Olga Borelli, de frequentar a Feira de São Cristóvão, onde elas vinham aos domingos, quando o tempo estava nublado. Então, uma das opções de passeio era: vamos à Feira de São Cristóvão? E quando ela chegava aqui na feira, a Olga Borelli dizia que ela adorava
ouvir os cantadores, inclusive imitava esses cantadores e, obviamente, ela comia os pratos típicos, não saía daqui sem comer algum prato típico. E, segundo a Olga Borelli, ela não deixava de levar o melado e o beiju. Bom, outro fato também que nós não podemos esquecer é que a Feira de São Cristóvão é um local de inspiração para a Hora da Estrela, porque para ela criar a Macabeia e o Olímpico, ela justamente nessas vindas à Feira de São Cristóvão, ela viu, literalmente, ela fala nisso, ela usa essa expressão, que ela viu no olhar de uma nordestina o que seria então a Macabeia. Então, essas andanças aqui pela feira sempre foram assim muito inspiradoras para a Clarice, não só pelo fato dela se sentir novamente em Recife, mas também de trazer isso em forma de ficção, que aí é o cenário para ela compor A Hora da Estrela com o casal Olímpico e Macabeia. Numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu em menino me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. As poucas conversas entre os namorados versavam sobre farinha, carne de sol, carne seca, rapadura, melado. Pois esse era o passado de ambos, e eles esqueciam o amargor da infância, porque esta, já que passou, é sempre agridoce e dá até nostalgia. Bom, nós estamos aqui no bairro do Jardim Botânico, que é muito significativo na trajetória da Clarice Lispector. Nesse bairro, nós temos a Rua Jardim Botânico, que é a principal rua onde fica o parque, o Jardim Botânico, onde a Clarice vinha para escrever e para passear. Nós temos também a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, que é a BBR, onde ela se tratou para recuperar os movimentos da mão queimada. Na Rua Jardim Botânico também há o quê? O Hospital da Lagoa, que é o hospital onde ela faleceu. Então, o bairro do Jardim Botânico, ele, digamos assim, ele agrega ao mesmo tempo criação, renascimento e morte. Então, ele é bastante simbólico quando a gente fala da vida e da obra da Clarice Lispector. Nós estamos no Espaço Clarice Lispector, que foi criado em 2012. Por quê? Porque aqui era um lugar que a Clarice amava passear, escrever. E esse espaço, ele tem 5 bancos com frases alusivas ao Jardim Botânico. Frases essas que estão em crônicas de Clarice, no Conto Amor.
Então, esse espaço é um local de encontro, né, de estudantes, dos próprios visitantes do Jardim Botânico. E, assim, marca a presença dela num bairro que ela tanto gostava. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá a vida verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro ao vento, no ar, à vida. Tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis recém-plantados, olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras como garras, como é que corria a seiva, essa coisa quase intangível e que é a vida? Havia seiva em tudo, como há sangue em nosso corpo. A Clarice gostava também de vir ao Jardim Botânico para escrever. Ela escrevia aqui. Sim, a grande parte das crônicas que ela escreveu são sobre o Jardim Botânico, né? Quer dizer, 5 crônicas. E ela escreveu aquele clássico conto que é o Conto Amor, que se passa no Jardim Botânico. Você lembra como é essa passagem? Ela sai de casa... Ela sai de casa, e no caso a crônica, né? Tanto na crônica e no conto. A Ana sai de casa porque os filhos estão na escola e ela está num bonde. O bonde freia e ela está onde? Em frente ao Jardim Botânico. Ela entra pela alameda principal e quando ela entra aqui, ela vive uma experiência existencial, né? Ela, digamos assim, ela se conecta com o mundo vegetal. Isso é uma coisa muito clariciana. Os próprios caminhos da Clarice Lispector no Rio de Janeiro, você pode reparar que são sempre ligados à natureza. Ela tinha esse vínculo, né? Ela gostava de ter esse laço com a natureza. O Jardim Botânico é perfeito para isso. Né? Claro. Floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca, Jardim Botânico, Parque Lage. Que maravilha. Entendeu? Então, você entrar em contato com o reino vegetal, né? Como ela dizia. Os teus sentidos, né? Era uma outra forma de você apreender as coisas, a vida, através desse reino vegetal. E esse reino vegetal, esse mundo das raízes, das folhas, da transformação, tudo isso vai aparecer também em outros textos, nos romances, não ligados diretamente à paisagem do Rio, mas é um mundo que aparece sempre, né, Teresa? O mundo da terra, E das sensações, das né? sensações. Assim, os cheiros. Por isso que eu digo que tem muito a ver, quer dizer, acho que a escrita dela tem muito a ver com o reino vegetal. Pois é, e é como se ela, isso que você falou, é como se ela encontrasse à disposição na cidade essa experiência que ela busca desse contato com o mundo não racional, o mundo profundo, a physis, né? O mundo natural, ela encontra isso na cidade. Sim. Era o local perfeito. É. Então o Jardim Botânico era o local perfeito para isso. Tanto que ela vinha com frequência. Ela fala de uma fonte, não é, Teresa? Aqui? Ela não, É a uma gente não linda. especifica, mas ela fala da fonte, tinha a cara, né? Ela fala a cara, onde sai a água, da boca da fonte sai uma água. Ela jorra a água, ela descreve. Ela fala do chafariz. Que ela sai de casa e ela descobre que ela estava com sede. E ela bebe a água aqui, não é?
ela fala muito dos frutos, né? Que ela pisa nas bolinhas de aroeira. Ela tem essa sensação, né? E no final ela pede nessa crônica do ato gratuito para que não seja traduzido em braille, porque ela não queria ferir os, né? Enfim, a visão daqueles que não poderiam ver essa beleza toda. Ela coloca essa nota no final da crônica do ato gratuito. Isso é muito significativo. Né? É que ela queria que fosse traduzido. Que não fosse. Que ela não queria, porque as pessoas não teriam essa possibilidade de estar aqui, né? E tem a frase que ela diz, né? Entrar no Jardim Botânico é como se fôssemos transladados para um novo reino. E é mesmo. Né? É mesmo. Andando um pouco mais ao longe de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos. O abraço era macio, colado, como a repulsa que precedesse uma entrega. Era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra.